Sofia, nossa, você é muito chata, pelo amor de Deus. Pode parar vocês duas, meninas. Ave Maria. Aff, eu tô com fome, eu vou na lanchonete ali. Mãe, eu também tô com fome, eu também quero ir na lanchonete. Então vá na lanchonete também, Sofia. O que será que eu vou comer? Olha, mãe, tem salgadinho de salsicha, mas só tem 10. Moça, me dê esses 10 salgadinhos de salsicha, por favor. Você tem certeza? Tenho, por quê? Então toma aqui os 10 salgadinhos. Obrigada. Sofia, o que você vai querer? Fala pra moça. Eu não quero mais nada não, mãe. Ai, moça, eu não vou querer nada não, tá? Muito obrigada. Parabéns, vocês são as vencedoras. Ganharam o quê, meu Deus? O salgadinho? É, o primeiro cliente que não pedisse nada que hoje ia ganhar uma viagem de cruzeiro.